vamos agradecer não apenas ao Senhor pelo dia que Ele nos dá, pela vida que Ele nos dá, pela presença que nós estamos aqui, representa a obediência à palavra de Deus, mas nós também temos que orar uns pelos outros, como diz a própria palavra, temos que também interceder pela nossa sociedade. Nós estamos vivendo momentos difíceis ainda com a pandemia, estamos vivendo momentos difíceis com as consequências disso, né? Consequências físicas, né? Materiais e também emocionais. Muitas pessoas estão passando por situações difíceis, por estarem presas em casa, não podendo sair, e uma série de problemas emocionais têm surgido por isso. Nós estamos atentos e, como igreja, vamos interceder. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus e como igreja, nós clamamos ao Teu nome, clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela nossa sociedade, pelo nosso país, que atravessa essa pandemia. Pai, que esteja trabalhando nas autoridades, dando discernimento também a cada um, Pai, que tem passado por aflições, que tem tido problemas emocionais, problemas financeiros por causa disso. Clamamos, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Entra com providência, Senhor, dá solução, Senhor, faz um milagre em nossas vidas. Também para aqueles que pessoalmente têm enfermidades, Pai, não necessariamente de vírus, mas outros tipos de enfermidades, e que precisam da Tua bênção, precisam de saúde, precisam, Pai, de realmente um refrigério em suas vidas, Pai. Nós clamamos por esses também. Clamamos pela Tua igreja, clamamos pelos membros de nossa igreja, que sejamos fortalecidos na fé, que sejamos revestidos, Pai, da Tua unção, para onde quer que estejamos, sejamos representantes da Tua presença, do Teu Evangelho, Pai, como luz, Pai, como sal da terra, como luz para o mundo, que a Tua presença esteja conosco, que esteja nos ajudando a ser canais da Tua bênção. Abençoa este culto agora, abençoa a palavra que vamos ter, que o Teu Espírito encontre, Pai, corações sedentos, encontre oportunidade para falar profundamente em nosso ser. Vamos pregar a Tua palavra e fazer isso para o louvor do Teu nome. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Juízes. Nós temos lido a palavra, né? O pastor Matosinho não lembrou disso, mas nós já passamos da metade, estamos exatamente na metade da leitura da Bíblia. E na semana passada nós passamos pelo capítulo 6, 7, 8, onde conta a história de Gideão. Como é um texto um pouco mais longo, eu peço, irmãos, eu vou ler um texto. Mantenham suas Bíblias abertas em Juízes, no capítulo 6, e nós vamos ler a história de Gideão. O título dessa mensagem é Aprendendo com Gideão. Esse texto, esse episódio, ele é muito rico e nos ensina muitas coisas. Então vamos começar com Juízes no capítulo 6. Eu vou ler os versículos de 1 a 6 e depois de 11 a 14. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo o produto da terra, e até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus galos e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que nem se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor
lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos adveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração. Amém? Um mês atrás eu preguei uma mensagem que se intitulava Condições para a Graça de Deus. E o primeiro item dessa condição, eu não vou perguntar aos irmãos qual é, para não passar vergonha. O primeiro item das condições é existir um problema real. E aqui nós estamos diante de um problema real. O povo de Israel estava passando fome, não porque houvesse uma seca, ou porque eles não estavam plantando. Eles plantavam, mas não conseguiam comer do fruto do seu trabalho, porque vinham os midianitas e levavam tudo. Comiam tudo, levavam o rebanho, e o povo estava debilitado, passando necessidade, passando fome, não tinha força sequer para guerrear. Aí você pode pensar, então nós temos um problema real. Eles estão sendo invadidos, estão passando fome. Não era esse o problema. Na verdade, isso era consequência do problema. O problema está no versículo 1 do capítulo 6 que lemos agora. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eles estavam sofrendo as consequências dos seus pecados. O problema não era a consequência, o problema era o pecado. E muitas vezes isso não é muito claro para nós. Nós estamos passando por uma série de circunstâncias desagradáveis em nossas vidas e nós nos perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que eu estou tendo esse problema? Na verdade, é a consequência do problema. O problema é outro. O problema é o afastamento de Deus. O problema é o pecado. Isso precisa ficar muito claro, irmãos. Essa é a primeira lição da história de Gideão. Qual que era o problema? O problema não era os midianitas. O problema é que eles tinham se afastado do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Aquilo era um castigo de Deus para o povo que tinha se afastado de Deus. Mas aí aparece a figura do Gideão. Nós vamos ver lá que ele vai se apresentar como um sujeito simples. Na verdade, ele era um lavrador. Ele está num buraco, um buraco cavado no chão, que originalmente era para pisar uvas, para fazer vinho, mas ele estava malhando trigo. Por que ele estava dentro de um buraco malhando trigo? Para ninguém ver o que ele estava fazendo, para não ir lá roubar o trigo dele. Ele estava escondido malhando trigo. E o Senhor aparece para ele. É interessante porque, de cara, todas as vezes que Deus aparece para alguém, chamando para uma missão, essa pessoa está ocupada fazendo alguma coisa. Moisés estava pastoreando o seu rebanho quando ele viu a sarça ardente e o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: olha, eu vou te enviar. Gideão estava malhando o trigo. Isaías estava adorando no templo. Sempre tinha alguém fazendo alguma coisa. A primeira coisa é: Deus não chama desocupados. Eu não faço nada. No dia que Deus me chamar, eu vou fazer alguma coisa. Ele não vai chamar. Você não faz nada. Jesus disse: olha, quem é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Quando Deus me der uma grande missão, aí eu vou me consagrar. Não vai rolar. Você não faz o pouco, por que ia fazer o muito? Deus não chama desocupados. Ele chama quem está trabalhando. Ele estava ocupado. E ele parou o que ele estava fazendo para ir servir o Senhor. Mas ele estava bem ocupado. É interessante porque eu lembro de uma história que um pastor contou na minha juventude, de que ele tinha ido visitar uma casa, e aquela senhora, muito solícita, recebeu na casa dela. Ela tinha 3 filhos. E ela começou a elogiar primeiro: esse meu filho, olha, é muito inteligente, isso vai ser um engenheiro, um cara estudioso. A minha filha, nossa, entende de música, vai ser uma artista. Agora, esse meu filho mais novo não quer nada. Não quer nada com estudo, vive na vagabundagem. Você não quer convencer e levar para ele ser pastor, não?
Então, o mais inútil que você quer para Deus, a gente quer o melhor. Então, se o filho mais inútil você quer oferecer para se consagrar ao Senhor, não é assim. Nós devemos buscar o melhor para Deus. Aquele homem, Gideão, era um jovem. Ele mesmo disse: olha, eu sou o menor da minha família, e a minha família, isso está no texto que eu não li aqui, a minha família é a menor da tribo aqui, não tem importância nenhuma, eu sou um Zé Ninguém. Ele era um boia fria, um lavrador, um Zé Ninguém. Mas Deus via qualidade nele. Deus o chamou. Deus o chamou. Mesmo ele, aos olhos dos homens, não sendo nada. E aí ele começa a mostrar quem ele realmente era. No versículo 17, diz assim: então ele respondeu: se agora gemercer diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te, daqui não te aparte, até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Ele queria saber se era Deus mesmo falando com ele. Já mostra que ele era um rapaz sábio. Ah, Deus quer uma coisa de você. É Deus mesmo que está querendo? Eu quero saber se é de Deus. Isso é muito sério, porque, infelizmente, muitas pessoas, não questionando isso, nós vemos tanta gente sendo enganada por falsas profecias, por falsos profetas, porque não questionam assim: isso veio de Deus mesmo? É Deus mesmo? Isso é a vontade de Deus mesmo? E ele faz assim: eu preciso de uma prova. Mas a prova, ele é quem vai dar. Ele vai e faz um sacrifício segundo a lei mosaica. Ele pega a lei mosaica, que era a lei que ele conhecia, e faz uma oferta a Deus, segundo a lei mosaica. No versículo 19, nós encontramos o texto: entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha e carne, pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e apresentou. O anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos, põe-os sobre esta penha, derrama-lhe por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Ele faz uma oferta, exatamente como a palavra dizia que tinha que fazer, uma oferta mosaica, uma oferta que ele sabia que estava na lei, e o anjo mostra que Deus recebe a oferta dele com um fenômeno sobrenatural, sai fogo da pedra e consome, toda a oferta que ele havia feito. E ele então tem a certeza de que era Deus mesmo. Então Deus vai passar a primeira missão para ele. Deus havia chamado o Senhor: vou te chamar para você libertar o povo de Israel dos midianitas. Naquela mesma noite, no versículo 25, naquela mesma noite, lhe disse o anjo do Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que era do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste baluarte, em camadas de pedra. Toma o segundo boi e oferecerás o holocausto com a lenha do poste ídolo que vieste adorar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez o que o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Ele foi lá e cortou o poste, pôs fogo, fez um novo sacrifício, agora com a lenha do poste ídolo. Gente, como assim? Tinha um poste ídolo no meio da cidade, um altar de adoração a um deus pagão no meio da vila onde eles moravam. Primeira tarefa: vai lá, corta esse poste, derruba o altar, pega a lenha do poste e usa como fogo para o altar que você vai construir para mim, e faz um sacrifício para mim. Algumas pessoas podem dizer assim: isso era uma prova que Deus estava dando a Gideão. Se você pensa isso, você precisa repensar os seus conceitos de Deus. Deus não precisava provar para ver se Gideão era fiel ou não, porque Deus nos conhece. Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos. No Salmo 139, Salmo maravilhoso, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me assento e quando me levanto. A palavra nem me chegou à boca e tu já a conheces toda. Eu preciso provar alguma coisa para Deus? Não, já conheci. Por que Deus pede isso para ele? Na verdade, o Senhor estava indo direto na causa do problema. Eu não acabei de dizer que o problema não era os midianitas. O que era o problema? Idolatria. Era pecado. Essa primeira coisa que você tem que fazer é resolver um problema. Vai lá e corta aquele poste e põe fogo nele, destrói tudo. Esse era o problema. A causa do problema era essa. Começa por aí. Era preciso deixar o pecado e buscar santificação primeiro, antes de ir para a batalha. Ele tinha uma guerra à frente, de midianitas, mas primeiro tinha que tirar a causa, o pecado. Eu faço uma ilustração porque é bem fácil você entender a relação disso. Você está com uma infecção que está lhe causando algum tipo de dor ou febre. Aí você vai tomar um analgésico e melhora, mas não tira a infecção. Se você quiser se curar mesmo, você tem que tomar antibiótico. O antibiótico cura a causa. Cessa a causa, cessa o efeito. Não adianta trabalhar no efeito e não na causa. Se você só toma o analgésico parar, tirar, terminar o seu efeito, voltam as consequências, porque a causa não foi tirada. Então você imagina que se em vez de derrubar o altar, ele tivesse deixado para derrubar depois da guerra. Eu vou primeiro destruir os midianitas, depois eu volto para destruir o altar. Sabe o que ia acontecer? Não iam deixar. Eles iam atribuir ao Deus pagão a vitória. Senão foi o nosso Deus que nos deu vitória. Deixa do jeito que está. Ninguém vai mexer no nosso Deus. Não, esse é um falso Deus. Primeira coisa que eu vou fazer é destruir ele. Depois eu vou mostrar que o Deus verdadeiro vai nos dar vitória. Primeiro, santificação. Tirar o pecado. Senão eu vou trabalhar para Deus, mas ainda em pecado. Não vai rolar. Não é assim. Primeiro nós temos que retirar o pecado da nossa vida, para depois sim atender ao chamado de Deus, para que Ele nos use e nos faça instrumentos da sua vontade. Eu costumava falar o seguinte: nós somos um vaso e Deus nos enche. Agora você imagina se você for um vaso sujo. A água de Deus é uma água pura. Imagina, se eu pego um jarro de água pura, você quer estar com sede, eu vou lhe servir a água, só que eu vou dar um copo sujo e ponho a água dentro do copo sujo. Você vai beber? Claro que não, o copo está sujo. Nós somos um vaso sujo. Não podemos ser instrumentos de Deus Santo assim. Primeiro nós temos que limpar o vaso. Foi o que Gideão fez. A primeira coisa que ele fez, sobre o comando de Deus, purificação. Qual era o pecado? O pecado era a idolatria. Corta esse tipo de ídolo. É interessante porque, embora o texto disse que era o ídolo do pai dele, na verdade era do clã. Tanto assim que quando o clã sabe que ele corta, quer matá-lo, se traz ele aqui para fora, vamos matar esse cara. E o pai toma a defesa do filho e fala uma coisa óbvia: como assim, se ele é Deus, que defenda-se a si mesmo? Por que você precisa matar o homem? Ele não era Deus? Esse Baal aí não era Deus? Então por que ele não se defendeu? Por que ele não defendeu o seu altar? Mas o Deus de Israel, ele vai agir. Então o pai dele sabia. E nós percebemos que Gideão também conhecia a palavra. Tanto assim que ele soube fazer o holocausto certinho. Ele soube fazer a oferta certa. E ele também questiona a Deus: Senhor, eu ouvi falar tantas tuas maravilhas. Por que a gente está sofrendo? Sim, agora eu estou entendendo. Tem que tirar esse ídolo daqui. Mas aí começa, como é que se prepara para a batalha? Como é que se prepara para a batalha? No versículo 35, às vezes a gente passa batido e não percebe algo muito legal. Olha o que diz o versículo 35. Eu anotei aqui 35, mas não é. Anotei aqui. O texto fala que logo após que Gideão corta o poste em que ele é chamado para a batalha, o Espírito do Senhor entra nele e ele é ungido. 34, obrigado. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os abianitas se juntaram a ele.
o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Ele se purificou, ele abandonou o pecado, Deus o chamou, ele foi revestido do Espírito de Deus, ele passou a ter uma sensibilidade espiritual, porque ele foi chamado, não apenas porque ele foi chamado, mas porque ele se purificou, ele se libertou dos pecados, e agora vamos para a batalha, e o Espírito de Deus já estava sobre ele. Mas ele não era um general, ele não era um guerreiro, ele era um lavrador. Deus o chamou, ele estava malhando o trigo. Disse: olha, agora junta esse bando de gente aí e você vai enfrentar um exército. Eu disse: mas eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Algumas pessoas se inspiram nisso de Gideão. Ele pede 2 sinais, não vou repetir aqui porque é um texto grande. Ele pede um sinal primeiro para que um feudo de lã fique úmido enquanto tudo mais fique seco. E no dia seguinte ele pede o contrário, que fique seco enquanto tudo mais fique úmido. E tem muita gente inspirada em Gideão que pede um sinal para Deus, e os sinais são meio esquisitos, assim, um tanto excêntricos, um negócio assim, mais diferente. E às vezes não acontece, fica frustrado, mas Gideão pediu um negócio. Os verdadeiros sinais que nós recebemos de Deus, eles vêm nas maiores momentos de angústia. E normalmente nós não planejamos, mas eles vêm. Essa semana que passou, vi um filme na televisão que eu já conhecia, recomendo a todos, chama-se Até o Último Homem, é o título em português. Ele conta a história de é verdadeiro, o filme é real, é a biografia de um homem chamado Desmond Doss. Ele foi um herói da Segunda Guerra Mundial, ele foi o único soldado que recebeu a medalha de honra, sendo que ele, por dever de consciência, ele era um soldado que ele não lutava com arma, ele não portava arma, ele era um crente, e ele resolveu ir para a guerra, mas ele não queria usar arma, ele disse: não vou matar ninguém, eu vou só salvar. E ele passa por uma série de constrangimentos, as pessoas achavam que ele era covarde, que ele era maluco. Era maluco, na realidade, o livro da biografia diz que ele foi quase internado, um hospício, que achava que ele era maluco. Como que alguém vai para a guerra e não quer levar arma? Mas ele foi. E o filme descreve uma batalha de Okinawa. A batalha de Okinawa, na real, morreu um monte de gente. E ele salva mais de 100 homens, sozinho. Mas antes disso, ele era um médico, normal. Ele estava acompanhando as tropas, acompanhando os feridos. Eles ganham a primeira batalha. Logo em seguida, um contra-ataque. Morrem 3 batalhões de soldados americanos, japoneses, contra-atacam, matam um monte de gente. Eles são obrigados a fugir, deixar todos os feridos para trás. Ele chega no final da montanha, havia uma montanha de pedra, eles tinham subido lá e tinham que descer correndo, porque os japoneses estavam vindo atrás, e ele era um dos últimos a sair. E ele começa a questionar Deus, em pânico. Ele começa a dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não consigo te ouvir. Senhor, eu não consigo te ouvir. Quando ele começa a falar: Senhor, eu não consigo, ele escuta, não uma voz do céu, ele escuta um gemido de pessoas pedindo socorro. E ele então entende que era Deus chamando ele de volta. Ele volta sozinho e resgata quase 100 homens naquela noite. Ele passa 12 horas até a exaustão e sozinho ele resgata quase 100 homens e salva quase 100 homens. Ele ouviu a voz. Ele ouviu. Ele recebeu um sinal. Esse homem morreu em 2006. Era uma pessoa muito humilde. Ele fez questão de só permitir que o filme viesse a público depois da sua morte, porque ele não queria receber a glória. A glória era de Deus. Servos do Senhor são assim. Mas não querem a glória para si. Fazem milagres, fazem coisas sobrenaturais, mas a glória é de Deus. É Ele que age. Conheço também uma outra pessoa, esse é um testemunho pessoal, eu tenho gravado, uma ex-aluna minha. Eu fiquei sabendo que ela tinha passado por um milagre, por algo sobrenatural. Chamei ela para testemunhar na minha igreja da época, e eu filmei. Eu tenho o testemunho dela gravado, posso mostrar para quem quiser depois. Ela conta a história. Ela tinha 18, 19 anos, e ela estava em fase terminal de câncer. Estava morrendo, literalmente morrendo. E numa certa noite,
ela começa a chorar, ela se vira, estava deitada na cama, ela ia se internar na segunda-feira para morrer, estava em fase terminal, e ela se vira e ela começa a questionar: eu sou tão jovem, por que Deus quer me levar? Por que Deus está fazendo isso comigo? E ela começa a chorar. O que foi que eu fiz de errado? Por que Deus está querendo me levar? E ela começa a chorar, ela vira de volta na cama e ela começa a clamar: fala comigo, Senhor, fala comigo. E quando o olho dela consegue tirar as lágrimas, ela foca na estante que está do outro lado, e ela vê um livro vermelho, de capa vermelha. Nesse livro está escrito Palavras de Deus. Era uma Bíblia. Só que, visto o título bíblico, estava Palavras de Deus. E ela havia acabado assim: fala comigo. Não, está a minha palavra. Ela foi lá, pegou o livro e abriu, aleatoriamente. Caiu num texto do rei Ezequias, a cura miraculosa de Ezequias. E ela põe os olhos assim. Então Ezequias virou para o lado da cama, olhando para a parede, chorando: Senhor, por que isso? Ela tinha acabado de passar exatamente aquilo que ela estava lendo naquele momento. Opa, como assim? Eu abro aleatoriamente, o texto diz exatamente o que acabou de acontecer 1 minuto atrás da minha vida. Ela continua lendo. Ela disse que Deus havia enviado um profeta. Diz assim: eu ouvi a sua oração, você vai ser curado, e o sinal disso vai ser uma pasta de fio. Ela se levantou e disse: eu fui curada. E ela começa a dizer: Deus me curou. Deus me curou. No dia seguinte ela acorda e diz: Deus me curou, eu não vou precisar ir no médico. Toca a campainha na porta. Era uma prima. Eu fiquei sabendo que você está muito mal, eu trouxe um doce aqui para você, uma pasta de fios. É exatamente o sinal. Aí ela chegou, foi para o hospital e disse assim: eu não preciso me internar, eu estou curado. A médica chamou assim: não, peraí, chama a psiquiatra, né? Você está com uma negação, né? Nós vamos fazer um raio-x aqui para mostrar que nada aconteceu. E ela fez o raio-x. E o raio-x não tinha mais nada. A própria médica falou assim: peraí, tem uma coisa errada. Tem coisa certa. Deus fez um milagre. Deus deu um sinal. Ela clamou e Deus deu um sinal. É assim que Deus dá sinais. Nós devemos buscar sinais, mas deixa que Ele escolhe. Não seja tão excêntrico. Se eu quero que o meu carro fique novo, né? Eu costumo dizer que as pessoas às vezes pedem uns negócios bem absurdos. Assim, já que Deus vai fazer um negócio bem difícil, eu vou pedir um negócio bem absurdo. Mas não faz sentido. Gideão precisava de ter certeza de que Deus estava com ele. Para ele, do ponto de vista humano, a missão era impossível. Ele precisava de um sinal. E Deus deu. E Deus deu. Não tenha medo de pedir um sinal para Deus, mas deixe que Deus escolhe. Ele sabe como se comunicar conosco. Gideão reuniu um exército de 35 mil pessoas. Bastante gente. Deus disse: é muito. É muito. Fala para quem tiver com medo ir embora. 25 mil foram embora. Era um exército de covardes, né? 2 para 1, né? 35 mil, 25 mil vão embora, só fica 10 mil. Estava todo mundo morrendo de medo, né? Fica só 10 mil. Assim, já estava ruim com 35, você imagina com 10 mil, né? Senão, as coisas, olha, é muito. Se vocês forem desse jeito, vocês vão achar que vocês que vão ganhar. E eu quero mostrar que quem vai ganhar sou eu. Eu vou escolher quem vai. Escolhe o critério. Ficam só 300 pessoas. Agora você imagina o Gideão, que já não entendia nada de guerra, não era soldado, era um lavrador. 300 caras, ele olha para o acampamento e tem milhares de inimigos em forma de um exército. Você vai ganhar desse cara. Assim, está de brincadeira, né? Você está de brincadeira, não é possível. Será que eu fiquei louco? Será que eu estou desvairado aqui? Nesse momento, Deus dá um outro sinal que não foi pedido por ele. E esse sinal foi definitivo. Não era um sinal esquisito de uma coisa de lã com água, algo da natureza. O Senhor fala com esse: vai lá para o acampamento dos midianitas que eu quero que você veja uma coisa. Ele vê 2 homens conversando. Um deles estava descrevendo um sonho que ele teve. E o outro interpreta o sonho assim: sabe que sonho é esse? É o Gideão que vai acabar com a gente. E o próprio Gideão escutando.
Luciano, agora eu entendi. Ele volta, a vitória é nossa. Isso está descrito no versículo 7 a 13. Ele volta todo animado, dizendo: a vitória é nossa. E eles têm lá um estratagema de usar tochas, e eles têm uma vitória fantástica. Uma vitória que mais parece uma fábula, não uma história real. Eles não lutaram, naquele momento não precisou lutar nada. Os próprios adversários começaram a se matar entre si, depois fugiram. E existe uma coisa muito interessante, né? Que na guerra daquela época, se você fugisse, você seria morto, porque as armaduras tinham só peito na frente, não tinham as costas. Se você virasse as costas, era atingido. A armadura é para quem luta de frente, não para quem luta de costas. Ninguém luta de costas. Se o indivíduo vira as costas e foge, ele morria, porque alguém acertava ele por trás, e atrás não tinha armadura. Eles fugiram, e aí sim, quando eles fugiram, o exército deles saiu correndo atrás e foi dar a vitória a Gideão. Muito bem. Nossa, que vitória! Aí no capítulo 8, depois de tudo isso ter acontecido, o que vocês acham que aconteceu? Queriam fazê-lo rei. Queriam fazê-lo rei. Jesus passou pelo mesmo processo, só com um motivo diferente. Jesus fez um milagre de multiplicação de pães. As pessoas não gostavam do que ele falava, só os discípulos gostavam, as autoridades queriam matá-lo. Mas quando ele começou a multiplicar pães, poxa, esse cara aí podia ser o nosso rei, viu? Não ia precisar. Já imaginou? Nem precisa trabalhar mais. Toda vez que eu tiver fome, eu chamo ele e multiplica as coisas aqui. E vai aparecer um milagre doidado. E vai estar todo mundo feliz. Vamos fazer dele rei. Jesus recusou. Não era esse tipo de rei. Aconteceu algo similar. Gideão, depois que ele se tornou um líder, né? Conseguiu essa vitória enorme. As pessoas queriam fazer dele um rei. Um rei. Isso está em Juízes, no capítulo 8, no versículo 22 e 23. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu quanto teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhe disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Ele reconhecia claramente que a vitória era de Deus. Os homens daquela região são, pode ficar como rei mesmo, você e a sua dinastia, seu filho, seu filho. Isso não. Não fui eu que fiz isso. Quem fez isso foi o Senhor. Eu não vou dominar sobre ninguém. O Senhor domine sobre vocês. Olha que atitude de um homem simples, que reconhece a soberania de Deus sobre sua vida, não aceita a glória que é de Deus. Eu não vou receber essa glória, ela não é minha, eu não fiz nada. Tudo que eu fiz foi sobre a orientação de Deus e ele conseguiu um milagre. Eu não fiz nada. Eu jamais tomaria a atitude que mandou o exército embora, depois faz umas tochas. Mas o Senhor é quem estava por trás de tudo isso. Ele estava só sendo obediente. Ele fez aquilo que Deus mandou. E deu tudo certo. E é exatamente essa a nossa experiência. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, está tudo certo. Não importa o quanto de errado estava antes, conserta o erro e passa a andar nos caminhos do Senhor. E tudo começa a dar certo. É o que a palavra de Deus diz. Mas não diz assim: eu consegui isso foi com a força da minha mão, foi com a minha esperteza. Não foi. Foi o Senhor. Diz o texto que Israel viveu em paz sobre a orientação de Gideão, sobre a liderança, 40 anos. Ficaram 40 anos em paz até que Gideão morreu e começou tudo de novo. Eles esqueceram de novo do Senhor e começou novamente a mesma reciclagem de pecados e consequências do pecado. Mas enquanto Gideão estava vivo, eles tiveram 40 anos de paz. Porque um homem, um simples jovem, lavrador, foi escolhido por Deus e atendeu ao chamado, mas atendeu do jeito certo. Atendeu do jeito certo. Ele se livrou do pecado, santificou a sua vida, deu ouvidos à voz de Deus e andou nos caminhos do Senhor e conseguiu algo tremendo, algo tremendo. Esses, irmãos, o
que a gente pode aprender com esse, entre as muitas coisas que a gente aprende com o episódio de Gideão. Eu gostaria de terminar essa mensagem com um texto de uma música que eu gosto muito, Diante do Trono, Vem de Ti, Senhor, o nome da música, que diz assim: não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, veio de Ti, Senhor. Vou repetir: não tenho palavras para agradecer a tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Essa palavra podia ser Gideão falando, porque foi exatamente isso que ele reconheceu, que tudo que ele fez, tudo que ele se tornou, na verdade veio de Deus, e foi uma bênção. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos edifica, nos exorta, nos estimula a te buscar. Ajuda-nos, Senhor, assim como Gideão, sermos fiéis a Ti, estar sempre atentos a ouvir a Tua voz, fazer a Tua vontade, fazer o nosso caminho segundo o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, que a Tua palavra e o Teu Espírito transformem as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.